Olá, meus amigos deste canal Só Esportes. Um grande abraço a vocês, meus amigos, minhas amigas. Voltamos aqui para falar da velocidade depois de um GP do Brasil espetacular, um grande prêmio do Qatar de Fórmula 1 que mostrou um Lewis Hamilton imbatível. Vitória de número 102 do piloto da Inglaterra, com a Mercedes-Benz vencendo e convencendo. Vamos tentar analisar a corrida da seguinte forma. Nós temos duas rodadas, como se fala no futebol, para o final. Teremos, não neste domingo, no outro, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que fica em Jeddah, o circuito de rua, e na costa do Mar Vermelho. E ali foi concebido um circuito de rua onde o escritório do Hermann Tilke, o arquiteto que faz circuitos aí há tantos anos, alguns que não são do gosto dos torcedores, como o próprio Abu Dhabi, que vem por aí, etc. E temos, sem dúvida nenhuma, um circuito de rua bem, parece na simulação, basta ver aí, tá nas redes sociais aí a simulação, com retas longas, 27 curvas mesmo assim, né? E que vai favorecer novamente a Mercedes. Então o Hamilton está caminhando, 8 pontos atrás, quer dizer, ele tirou de 21 para 8 em duas corridas, e acontece que o Verstappen não teve carro para vencer em nenhum momento. O Verstappen foi punido no Qatar, sabemos, porque quando nos treinos, esse circuito que nunca abrigou a Fórmula 1, que sempre teve a MotoGP, as zebras são um problema, discussão até posterior à corrida de danos que as zebras causaram aos carros por baixo, etc. E o Gasly no treino classificatório teve um furo no pneu dianteiro direito, muito mais causado pela zebra, apesar que esse pneu dianteiro direito deu problema para muita gente na corrida, os pneus foram um problema, não é tão absurdo assim um circuito novo para a Fórmula 1, a Pirelli escolheu a gama mais dura de pneus, mesmo assim problemas, inclusive o Bottas que abandonou a corrida, etc. Mas ali a bandeira amarela foi acionada para o Valtteri Bottas primeiro com uma bandeira amarela só, e ele perdeu 3 posições no grid porque ele não aliviou na aceleração e passou na reta principal, marcando seu tempo. E na hora em que o Verstappen passou, como o Gasly começou a diminuir muito na reta principal, 2 bandeiras amarelas agitadas, aí a punição passou de 3 para 5 posições, né? Porque 2 bandeiras agitadas significa um perigo ainda maior. Um detalhe importante é o seguinte, não houve nenhum erro por parte dos comissários. A Red Bull se sentiu perseguida, porque agora todo mundo se sente perseguido. A Mercedes se sente perseguida, porque querem olhar a asa traseira, problemas que já tivemos aqui no GP do Brasil, etc. E a Mercedes perseguida por comissários. Todo mundo está tentando achar que é a bola da vez para sofrer a punição. Na verdade, meus amigos, a regra foi cumprida. O comissário, quando viu que o Gasly começava a parar, ele colocou as 2 bandeiras amarelas e ali o Verstappen tomou 2 posições a mais, né? Ele que fez o segundo no grid com muito esforço, caiu lá para o 7º lugar. O Christian Horner, de forma muito errada e mal educada até, chamou o comissário de canalha. Depois teve que se explicar, pedir desculpas, foi à direção de prova. O diretor de prova, o Michael Masi, diz, olha, não pode falar isso, porque eles são voluntários, eles são os que dão o sentido à organização da corrida, né? E o Horner se desculpou, o chefe da Red Bull. Mas a briga muito acirrada, e aí o Hamilton correu sozinho. Acho até não cabe nenhum comentário sobre a corrida do Hamilton, porque ele não tinha mais adversários. Ele poupou os pneus quanto pôde, fez o pit stop na hora certa, marcando ali o Verstappen. Verstappen fez uma largada boa, ficou em segundo para minimizar o dano e foi isso que aconteceu, né? O Verstappen ainda fez a melhor volta, porque parou para trocar os pneus para macios e fez a melhor volta no fim, marcou mais um ponto. Esse ponto pode ser salvador, que qualquer ponto agora é a salvação da lavoura. Então ficou em 8 pontos a diferença. No meu entender, essa questão da briga de bastidores entre Red Bull e Mercedes é uma briga que obviamente ia acontecer a qualquer momento e explodir casos mais sérios, né?
E nós vimos isso desde o GP do Brasil, principalmente, porque cada um quer vencer, é claro, e começam as discussões de bastidores. O Christian Horner diz que a asa traseira da Mercedes, a parte inferior, não foi aquela parte que abriu e que quebrou 2 parafusos, na verdade, segundo a Mercedes, né? E aí o Hamilton foi desclassificado porque a asa tinha mais do que o permitido de abertura. É a asa inferior a essa, né, a que fica embaixo da que fecha, que tem uma flexão maior do que o permitido. É a alegação da Red Bull. Tudo isso está colocando um sal no campeonato do ponto de vista de bastidores. Mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, penso que é um pouco chato, né? Como disse o grande piloto belga Jack Ickx, contemporâneo do Emerson na Fórmula 1, multicampeão de Le Mans, um dos grandes pilotos da história da Ferrari, o Jack Ickx, veteraníssimo, comentou numa entrevista esta semana na Europa de que ele vê que é uma briga entre homens que arriscam a vida, por mais segurança que tenha. E quando se resume isso a regras bobas, fica difícil da gente entender. Eu concordo com ele, o que ele falou foi muito mais do que eu estou dizendo, né? Porque a Mercedes pediu revisão do lance da corrida no Brasil, do Verstappen para cima do Hamilton. E o Hamilton nem depois foi prejudicado, acabou passando de qualquer jeito. Os comissários negaram essa revisão. A FIA, na verdade, negou. Ela apoiou a decisão dos comissários. O que eu penso é o seguinte, não dá para levar a Fórmula 1 como um esporte que seja apenas e tão somente baseado em regras fixas. Algumas coisas têm que ser vistas com dinamismo do momento, né? E eu acho que está ficando, às vezes, fica chato. Mas a corrida em si, ela foi clara. Eu não vi nenhuma punição errada, ninguém cometeu nenhuma irregularidade. A gente não pode criticar as decisões também, como se elas fossem todas tomadas por este ou por aquele lado. Não. Eu vejo que há uma imparcialidade. Muita gente acha que não. Sei que muitos que estão aí ouvindo, nossos queridos amigos e amigas, e outros tantos acham que o Verstappen deveria ser punido no lance com o Hamilton no GP do Brasil. Eu acho que não, como não foi. Então, são opiniões, mas a gente não pode engessar o esporte, né? É uma briga do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Verstappen disse na entrevista no Catar, lá em Doha, no Catar, de que eles não estão mais no jardim da infância. É uma realidade, né? As coisas são para serem brigadas, né? Com certa lisura, sem desonestidade, mas também não se pode deixar de ser agressivo, né? O Hamilton disse, eu quero vencer sem ser agressivo. Ele vai na contramão disso na entrevista que, inclusive, está aí no motorsport.com, porque ele quer ser um cara mais isolado desse fato de que ele comete alguma coisa dentro das pistas. Quem lembra da batida dele com o Nico Rosberg, né, que as duas Mercedes em 2016 deram perda total lá na Espanha, se não me engano foi na Espanha, e ele tem suas passagens também, desde a época que começou na Fórmula 1 com Alonso, lá na McLaren. Cada um sabe o que faz, e os comissários estão lá para punir, mas também não estão para deixar o esporte um esporte engessado, sem graça, porque daqui a pouco quem está atrás não vai querer passar quem está à frente, porque vai ficar, principalmente no pelotão intermediário, vai ficar satisfeito com o dinheiro que está recebendo por aquela posição, que vale dinheiro, e também sem criar nenhuma expectativa. E não pode ser assim. O piloto tem que brigar por toda e qualquer posição, e lá na frente, mais ainda, pelo título mundial. Vamos aguardar. Eu acho que esse momento do Hamilton é um momento de ascensão. É como no futebol, quando chega no final de um campeonato de pontos corridos, às vezes um time está na ascendente e o outro na descendente, esse que é líder vai caindo, esse aqui passa, e eu acho que o Hamilton tem chance de vencer a terceira seguida lá na África do Sul. Na África do Sul seria bom que tivesse corrida de volta na África do Sul. Na Arábia Saudita. A Arábia Saudita me parece, apenas em teoria, me parece um circuito muito favorável à Mercedes. Todos estão comentando isso, a questão das retas. É muito difícil de dizer porque ninguém andou lá, todo mundo só fez simulador, né? Apenas um sentimento em relação àquilo que a Mercedes vem apresentando nas últimas provas, principalmente Brasil e Catar. Porque lá no México foi dureza. O Verstappen ganhou com competência total. Por exemplo, Estados Unidos e México, né? Então, as coisas são o que são. Nós temos que esperar para ver
e aí teremos África de novo não, a Arábia Saudita lá no circuito novo de Jeddah, que eu falo África, que era uma corrida tão boa que tinha em Kyalami, com tanta tradição lá na África do Sul, aliás, que continua tentando retornar à Fórmula 1, todo ano tem reunião lá para ver se é mais uma prova no calendário, mas o calendário está lotado, né? E não é por isso que também a FIA vai colocar, às vezes tem outros problemas que não tem a ver com o calendário. Então lá na Arábia Saudita, na costa do Mar Vermelho, mais uma decisão importante, depois vai para Abu Dhabi, nós vamos falar disso aqui, o circuito de Abu Dhabi também teve obras, mudou, e nós vamos falar muito disso aqui dentro do canal Só Esportes. Meus amigos, um grande abraço a todos. Quando essa temporada terminar, eu falei até com o nosso querido Ted, etc. Eu vou mostrar um pouco da minha coleção de modelos de Fórmula 1 e vou falar um pouco sobre colecionismo, que é aquele hobby que o cidadão gasta o dinheiro para comprar um carrinho e não se chama carrinho, se chama modelo, miniatura, etc. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui no canal depois que o campeonato se encerrar. Nós vamos falar sobre a retrospectiva e eu vou mostrar aqui alguns itens de colecionador e também falar alguma coisa sobre a bibliografia, os livros relativos à velocidade, relativos à Fórmula 1 principalmente. Um grande abraço, fiquem conosco, inscrevam-se no canal, sigam o Só Esportes e até a próxima. Tchau.